E aí, camada? Esse é o podcast do Rei Grifo. O governo e a agente do petróleo destruíram nossa terra e arrancaram nossos recursos. Depois criaram robôs para nos impedirem de o pegar de volta. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Eu sou a Thaís Prioli. E hoje nós estamos aqui para falar do conto Aranha a Artista, da autora Neji Okorafor. Espero que eu tenha falado corretamente o nome dela, a gente teve que dar uma pesquisada, mas eu tenho a mania de tentar repetir o N, porque é com dois N's, né, o começo. Mas é tipo só Neji Okorafor. Ele é um conto que ele foi escrito em 2008 e fazia parte de uma coletânea de ficção científica chamada Seeds of Change. E a gente leu ele dentro do projeto Cápsula da Morro Branco. O projeto Cápsula da Morro Branco, ele pega contos de alguns autores e ele disponibiliza gratuitamente no site da Morro Branco em um formato fácil para você ler, em formato assim digital, reduzido, e ele é traduzido, tal, tudo profissionalmente, e tá lá disponível de graça para você ler. Esse foi o último conto que a Morro Branco liberou. A gente pegou totalmente aleatório esse aí. A gente não escolheu. E a Neji Okorafor, ela é americana, nascida de pais nigerianos. Na infância, ela parecia que ela ia apostar nos esportes, mas por conta de uma escoliose, não foi possível. Ela sempre gostou de ciências e descobriu uma paixão por escrever que a levou a ganhar diversos prêmios. E aí, entre os mais famosos, ela tem um Nebula e um Hugo pelo Bint, de 2016, e em 2018 ela ganhou o Locke Award pelo Akata Warrior. Aqui no Brasil não saiu o livro anterior, que é A Bruxa Akata? Sim. Eu acho que a Akata Warrior, se eu não me engano, é uma continuação? Sim, o Akata, ele saiu, foi até pela editora do Grupo Record, que é a Galera. Ah, é um selo, né? Isso. A Galera não, acho que é o selo de Young Adult deles. Isso, que é a mesma que tem os direitos do Bint. Tá. Eles lançaram na época que eles anunciaram, mas só que do Bint eles não fizeram nada ainda. Entendi. Em Eles 2018. fizeram a Akata, mas aí eles anunciaram que ia fazer o Bint e não fizeram. Isso. Ah, tá. O Bint é importante falar que o Bint é uma trilogia, né? Isso. E é uma trilogia de novelas, né? Eles não são novels, elas são menores, as histórias. Tanto que, na verdade, o Nebula e o Hugo que ela ganhou foi de Best Novela, né? No caso desses dois. E ela também teve um livro que está sendo adaptado pela HBO para uma série pelo George Martin, que é o Quem Teme a Morte. Uhum. Que aqui no Brasil ele saiu, com esse nome mesmo, né? E saiu pela Geração Editorial. É. Ah, tá. Eu não conheço muito essa editora. Eu também não, então... Mas eu li esse livro, ele é um livro legal. Também é estilo mais futurístico, assim. E ele se passa na Nigéria também? Não. 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 Se passa na África também. Mas é em outro lugar? Sim. Tá. É que nesse caso, a história que a gente vai ler, ela se passa na Nigéria, né? É na Nigéria. Ah, tá. Então, como que é o conto da Aranha Artista? Ele é a história de uma mulher que vive em uma vila na Nigéria, em um futuro distópico, e nessa vila existe uma grande exploração de petróleo. As empresas de petróleo têm como segurança dos dutos, dos oleodutos, os zumbis. E ela sofre agressões do marido e tem como escape a música e acaba encontrando um ou uma zumbi. Sendo que era uma coisa que todos eles temiam, né? Sim. Encontraram um zumbi. Só que assim, quando a gente fala um zumbi, não é o zumbi que você está esperando, que você normalmente associa com a palavra, né? Mas isso a gente vai deixar pra outra parte. Thaís, e aí, o que você achou do conto? É importante falar que foi totalmente aleatório mesmo, até falei no último podcast isso. Eu não tinha lido antes do último podcast. Quando eu peguei pra ler, a primeira frase é que o marido dela batia nela. Eu falei, putz, não sei se essa é a época pra gente comentar esse conto. Mas por quê? Porque teve um aumento de violência doméstica por causa Também. da quarentena? Também, vários outros pontos, né? É um conto, assim, muito mais sério. Não que a gente leia muitos livros cômicos, né? Tolkien é muito cômico, né? Apesar da gente fazer várias piadas sobre. Mas... É mais... ele trata de temas mais... exato. Então, assim, eu fiquei, nossa, complicada, né? Mas eu gostei. Eu acho assim,
eu fiquei, nossa, mas que estranho esse jeito que ela tá tratando a violência doméstica, eu não tô concordando com isso. Daí eu me toquei, meu Deus, esse é um livro em primeira pessoa, eu não tenho que concordar com nada. Ela tá retratando a visão de uma vítima. Então eu achei incrível. Porque eu fiquei, não é assim que você tem que retratar, você não tá fazendo certo. Mas eu esqueci que não era a autora ali, era o personagem. Tá. Mas eu gostei de conhecer uma cultura nova, eu acho isso muito interessante, porque a gente, afinal de contas, acaba ficando muito, apesar de estar no país da América Latina, a gente acaba ficando muito nesse eurocentrismo. Né, a gente consome muito escritores da Europa e americanos que escrevem da mesma maneira. Sim, descendentes da Europa em geral, né? Sim. Então, assim, eu acho muito interessante quando a gente começa a ler escritores que são da África, da Ásia, porque é diferente. Sim. Apesar dela ser americana, e a gente tem algumas coisinhas ali que a gente vê que ela é americana. Na verdade... na minha parte eu vou chegar nisso, mas realmente... Mas ainda assim você vê que ela tem uma descendência que ela traz isso da África. E também a parte da exploração e de ter o petróleo como a principal riqueza dessa região, porque foi um conto escrito em 2008. A gente tem que lembrar disso. E em 2008, os Estados Unidos não era uma potência do petróleo, mas não é o que era hoje. Ele estava começando a ser. E você? O que você achou? Eu gostei do conto. Eu gosto do tema. Eu gosto do cenário. Eu não gosto da maneira que tem algumas coisas, assim, dentro do conto. Um deles é realmente isso. Eu acho que, apesar da autora ela tá se preocupando intensamente em retratar o negócio do ponto de vista africano, ela tem muita cabeça de americano ainda. Porque a autora não tem jeito, ela nasceu nos Estados Unidos, ela sempre se apresenta como nigeriana, e eu já vi muito lugar também tratar ela como nigeriana antes de americana, mas ela nasceu nos Estados Unidos, de pais nigerianos, e tem dupla cidadania. E eu acho que ela trata as coisas ainda como americana. Inclusive, a última frase do livro, ela é tipicamente, assim, de alguém que é americano. Como se ela estivesse escrevendo especificamente para americanos. E eu acho estranho essa ideia de ser uma narrativa em primeira pessoa de uma personagem da África, e ela tá preocupada com quem vai ler, e ela tá achando que quem vai ler é americano. Especificamente, sabe? Esse é meu principal problema com o conto. Mas fora isso, eu acho que ele é um conto muito bem desenvolvido. Eu acho que ele traz essa mistura, assim, legal da realidade, do que acontecia na África, pelo menos, né? Nessa época que ele foi escrito, junto com a maluquice do Fantástico, né? Essa parte que são os zumbis, etc. Eu acho que a gente teria que ir mais pra parte dos spoilers pra poder falar mais livremente. Um ponto também é que sempre o que traz da ficção científica, né? Que é o e se? Que é o que a gente não tem muitas vezes na fantasia, que falta nos contos. É que depende. Se você quer comparar com um conto de fantasia em que o cara quer reproduzir, sei lá, uma mesa de RPG, por exemplo, é diferente. Porque aí ele tá contando animadamente uma coisa que aconteceu ou que ele gostaria que acontecesse. Mas, em geral, a fantasia ela serve pra explorar outras coisas de outras maneiras. Você só tem que prestar atenção como aquilo tá sendo desenvolvido. A ficção científica é muito mais fácil de você entrar, porque normalmente ela parte de um ponto que você já conhece. Ela não precisa explicar pra gente o que é a Nigéria, sabe? Onde fica. Quer dizer, pra algumas pessoas até precisaria, mas... Mas eu tô falando assim, quando ela fala assim, que a personagem tá num vilarejo do interior da Nigéria, que eles são explorados, que as pessoas estão doentes por causa da extração de óleo e tal. É uma coisa que você vai pegando, assim, porque tudo isso são coisas reais, são coisas que acontecem, ou aconteceram, ou que, sabe, não é uma coisa totalmente removida da nossa realidade, tá? Tudo isso tá ocorrendo no planeta Terra, no continente África, no país Nigéria, na vila... Ela não fala o nome da vila, né? Então, é uma localização real, que você não precisa, que aí, a partir desse ponto, você não cria world building. Você pode desenvolver o que você quiser em qualquer lado. Que, apesar de a parte dos zumbis, tal, da tecnologia ser realmente parte de world building, de construção do mundo, então ela pode desenvolver muito mais o enredo, né? Você pode focar no enredo. Então, por isso que eu acho que, em geral, ficção científica é lógico que vai ter um enredo melhor por causa disso, que é mais fácil. Vamos para os spoilers? Vamos. Será que um robô podia sentir alegria? Eu acreditava que os inteligentes, como aquela, podiam.
Muito bem. Então, a personagem principal, ela se chama Amy e ela se envolve com um robô que tem uma inteligência artificial que ela dá o nome de Udidi Okuanka, que na língua dela, na língua local, significa aranha artista, daí que vem o título. Ela descobre que, na verdade, esses robôs estão desenvolvendo uma consciência própria e acaba culminando em um atentado contra a vila dela, realizado pelos robôs como um grupo, né? Apenas ela e o bebê que está dentro dela sobrevivem à explosão final do atentado, do evento, da armadilha. Na escola. Esse é um conto que ele vai tratar principalmente sobre uma vítima de violência doméstica, o medo que ela sente do marido, mais medo do que o medo dessa inteligência artificial que tem o poder de matar humanos, dado por uma empresa que todo mundo sabe que mata humanos. Ela prefere enfrentar essa inteligência artificial do que o marido. Uma coisa assim que eu fiquei, nossa, não tô gostando disso, é justamente isso, porque por muitas vezes a personagem principal, que é a Amy, que a gente descobre, é falado uma ou duas vezes o nome dela, eu tive que voltar ao contra pra descobrir o nome. Quando eu li, eu achei que não falava. Eu também achei. A primeira vez, pelo menos, eu achei que... Eu falei, não tem narrador. O narrador não tem nome mesmo. É igual com Daia, né? Não tem nome. Não tem nome. Mas um ponto que eu não gostava é que a vítima sentia culpa. Achava que as agressões eram culpa dela. Porque ela não dava um filho, ou porque ela não dava alegria, ou porque o marido estava frustrado e por algum motivo descontava nela. Por isso eu não gostava. Que ela justificava as agressões do agressor, né? Isso. Meio que pondo a culpa nela, né? Na vida. Sendo que não existe isso. Sim. Nos eventos. Ela fala assim, essa pessoa tá assim por causa daquilo, essa pessoa tá assim por causa disso. E aí, como você mesmo falou, na verdade, isso é muito comum nas pessoas que estão presas num relacionamento abusivo, né? Por ser uma narrativa em primeira pessoa, é lógico que a gente vai ver a visão da pessoa dela justificando mesmo. Que faz total sentido, mas que a gente fica, não é assim, mas é o que a gente vê em filmes, vê em histórias reais, e a gente fica tentando explicar pra pessoa que não é assim, que a culpa não é dela. E ela não entende, às vezes. Sim. Tem dois elementos que eu não gosto da utilização da violência doméstica aqui como um elemento. Um que é um elemento, assim, reiterado, ela aparece várias vezes, esse negócio da violência doméstica, só que ele fica meio solto ao mesmo tempo. Tipo, não tem uma resolução, sabe? Porque parece que é incidental a morte de todo mundo, né? Só aquilo simplesmente acontece e parece que a violência doméstica é usado como uma desculpa pro fato dela não estar em casa e conhecer a aranha, a zumbi. Porque ela saía de casa pra tocar o violão, porque ela não queria tocar em casa, porque o marido dela... Era uma maneira dela parecer amiga. Isso, então, mas por causa da violência doméstica, exatamente. Isso. Então a violência doméstica é usada como uma desculpa pra ela não estar... Pra ela estar onde ela devia estar pra poder conhecer a criatura, entendeu? Eu não acho que o atentado em si é incidental. Várias coisas do conto levam a crer que é tudo um planejamento a longo prazo. Não, incidental dentro de um enredo, eu quero dizer. Tá. Dentro do, assim, ele não tem uma relação com ela, nem o que aconteceu com ela. A única relação dela com o atentado é que ela é salva pela aranha que ela conhecia, especificamente. Normalmente, um enredo, ele tentaria amarrar as histórias juntas, sabe? E ela, dentro dessa história, ela é só uma mera espectadora. O atentado ocorreria ela existindo ou não. Sim. E não é uma coisa que ocorreu por influência dela, talvez, assim, sabe? Eu acho que sim. Será? Porque ela fala que a partir do momento que a aranha começa a visitar, não apenas ela, mas várias pessoas começam a perceber que o comportamento dos zumbis, das inteligências artificiais, começam a mudar. Então seria o caso de ela ter feito com que... Isso comece a mudar. Tá. E eles começam a ficar mais relapsos. Algumas coisas não são consertadas, porque é importante falar que as aranhas, elas meio que tecem algumas coisas. Tem até um momento que ela tece um instrumento? Um instrumento e começa a tocar, meio que misturando músicas e tal. Sim. Que você até falou que parecia meio que um... Como é que é o nome daquele guitarrista?
Ah, o Igor Malmsteen. Isso. É que ela fala assim que a aranha toca numa velocidade impressionante. Aí eu falei assim, a aranha tava fritando ali a guitarra e ela começa a chorar porque é maravilhoso. Na verdade, ela queria conhecer o Igor Malmsteen, que era tipo a aranha, tocando um solo de guitarra super rápido, assim, tipo, apertando todos as notas ao mesmo tempo. E elas começam a ficar relapsas e elas não começam a cuidar tão bem assim dos oleodutos. Isso. Tá. E eu não sei se é meio que uma mente de colmeia que elas têm, assim, meio que coletiva. Porque, assim, a mente coletiva implica que a decisão delas também é coletiva. Pode ser que a decisão seja individual, mas que as experiências e as coisas sejam coletivas. O conhecimento, o conhecimento é completamente compartilhado. Aí sim, eu acho que é o caso, é o que acontece. Isso você comentou comigo, que é estranho, é que ela fala que quando ela parece mais confiante, que aí o marido para de agredir ela. Sim. E também, isso assim, independente de ser a visão da vítima ou não, isso é uma falsa realidade, não é... E eu acho que ela acha isso, mas ao mesmo tempo, quando você vê no fim do conto, quando ele percebe que ela tá tendo conversas com zumbis, ele já fica mais agressivo. Então, é independente isso. Não tinha nada a ver com... É só ela achando, por ser a vítima mesmo, né? Ah, não, se eu for mais confiante, ele não vai me agredir. E não é assim. Logo no começo do conto, ela deixa uma citação, que é de um cantor. E esse cantor, ele é nigeriano, eu não lembro agora o nome com certeza, mas ele foi um cantor que, na época da ditadura nigeriana, lá por 70, 80, ele lançou um CD que tinha uma música chamada Zumbi, que fazia referência aos soldados da Nigéria. Que ele falava que eles seriam zumbis, que eles só atendiam... Só seguiam ordens. E essas ordens, em geral, era matar. Então, por isso, também o nome dessas inteligências artificiais serem zumbis. Porque muitas vezes a gente pensa em zumbi, aquela imagem do zumbi de filmes mesmo, né? Que é o morto-vivo. Então, por isso a diferença nesse conto, porque era uma referência desse cantor, depois que teve esse CD não, né? Na época eu acho que era álbum, vinil, né? Por isso que a gente fala álbum é mais genérico, assim. Então, quando ele teve esse vinil lançado, ele teve a vila dele, o exército foi até lá, matou várias pessoas, inclusive a mãe dele, e só ele não foi morto. Ele era uma figura de destaque, eles não matariam ele diretamente, mas eles mataram pessoas que ele conhecia, só pra mostrar que eles fariam alguma coisa, assim. Zumbi é uma coisa, assim, ela veio da religião do Haiti, né, as pessoas conhecem como voodoo, mas não é voodoo, né, acho que o nome correto seria hoodoo, uma coisa assim. Que ela é uma religião de origem da África, mas ela se desenvolveu bastante no Haiti, né. É que nem falar, assim, das religiões afro-brasileiras. As religiões afro-brasileiras não são puramente africanas, elas são uma religião africana que se desenvolveu no Brasil e aí ela muda, né? Tem uma mistura bem grande, né? E aí é a mesma coisa, tipo, o hoodoo seria isso. E aí é uma figura muito popular de lá, mas também veio da África, lógico, essa história do zumbi. E normalmente os zumbis, eles eram pessoas que eram dominadas por outras. Você tornava alguém um zumbi, não é tipo um morto-vivo, não é alguém que morre e volta pra servir. Ela era uma pessoa que tinha uma história sobre você jogar um pó no olho da pessoa, e aí ela virava um zumbi. Então, é por isso que eu acho que ela usa isso pra representar os robôs, né, também, porque os robôs seriam isso, os robôs seriam só ferramentas, só criaturas que seguem ordens até o momento que elas não são mais na história, né. E elas têm autorização de matar. Elas são inteligências artificiais e aí é aquele medo humano, né? Nós criamos as máquinas, mas até quando elas não irão se rebelar contra a gente? Mas o que a gente vai deixar as máquinas fazerem contra a gente também? Nesse caso, eles deixam as máquinas matarem humanos. As máquinas, elas... Não tem trava nenhuma. Sim, porque elas meio que protegiam, né, o oleoduto, elas correm em cima e fazem reparos, e o oleoduto, ele era constantemente avariado por... ele era avariado por pessoas que estavam roubando o petróleo, elas queriam quebrar ele e roubar o petróleo que passava lá dentro.
E aí, por isso que essas máquinas, elas tinham, tipo, um protocolo, entre aspas, de defesa do oleoduto, que elas podiam usar força contra as pessoas. E a força era força letal. É. Elas atacavam pra matar mesmo. Tanto que falavam que as pessoas eram despedaçadas. Uhum. Elas eram mortas, assim, de forma extremamente violenta, né? O que acontece? A partir do momento que eles têm já esse protocolo que pode matar as pessoas, a máquina, né? Que elas podem usar força letal. No momento que ela não reconhece mais, assim, quem são amigos ou inimigos, ou esse tipo de coisa, ou em qual a situação que ela pode usar o protocolo, só o fato dela já ter esse protocolo, né? Então agora ela é uma máquina de matar livre. Sim, e o outro ponto é também, será que essas máquinas não estão se tornando mais humanas e estão tentando otimizar o trabalho delas? Eliminando os humanos logo? Não é brincadeira, porque assim, não tem coisa mais humana do que isso, você... Facilitar. Você ser preguiçoso bastante e você querer fazer o máximo que você gosta. Então eles descobriram que eles gostam de tocar instrumento musical, eles gostam de música. Uhum. Então por que eles vão ficar perdendo tempo matando um humano aqui, outro humano ali, quando eles invadirem o oleoduto, sendo que eles podem concentrar todos que foram o que eles fizeram, eles concentraram todos em um atentado perto de uma escola, eles quebram o oleoduto, todo mundo fala, não tem zumbi aqui, vamos lá pegar. Eles deixam as pessoas vendo que ali tava quebrado e sem manutenção, tipo, por muitos dias. Isso. Aí as pessoas começam assim, olha, ali dá pra... Aí elas começam a se juntar. Aí começa a chegar um monte de carro. Aí nisso, quando eles veem que tá com um monte de gente, jogam fogo, sabe como é, né? Elas cercam eles, elas forçam todo mundo a entrar na parte que tava com óleo no chão e colocam fogo neles lá. Pra eles queimarem junto com o petróleo. Então, também é uma maneira de otimizar... O trabalho, entre aspas, aqui, o trabalho deles pra conseguir fazer o que eles gostam mais. Uhum. Porque, assim, as máquinas, nesse caso, elas veriam os humanos como parasitas. Seriam como, assim, que nem a gente vê, sei lá, rato. Aí, ao invés de você ficar correndo atrás do rato e matando um por um... Você vai dedetizar. Isso, você faz a dedetização. É tipo isso. É uma questão de ponto de vista aqui. Sim. Quando você olha ponto de vista humano, realmente, né? É um atentado e tal. Mas quando você olha do ponto de vista da das máquina? Inteligências artificiais, talvez não. Nós fôssemos o rato. Claramente. Então, aí uma das partes que eu acho que a autora tem essa mentalidade americana é que no final ela fala assim... Que as aranhas estavam se mobilizando... Que as aranhas, os zumbis. É só uma aranha. A aranha é só a dela. Que os zumbis estavam se mobilizando. E aí ela fala assim, daquele negócio que... tem a frase. Você tem a frase. Eu vou ler, então é mais fácil. Ela fala... Reze para que o Didi e eu possamos convencer o homem e máquina a declarar trégua. Caso contrário, o Delta continuará se revirando em sangue, metal e chamas. Sabe o que mais? Você também devia rezar para que esses zumbis não desenvolvam nadadeiras e atravessem o oceano. Peraí, aí ela pulou do delta do rio, na Nigéria, pra atravessar o oceano. E ela tá falando com quem atravessar o oceano? Ela tá falando com os americanos. Não são os americanos. Não, ela tá falando com os americanos. Ela tá falando com o pessoal dos Estados Unidos, especificamente. Porque assim, as aranhas poderiam ir pro resto da África. Ela poderia falar assim, as aranhas não, os zumbis, de novo. Elas poderiam, você deveria rezar pra que elas não se espalhem pela África. Você deveria rezar que elas não cheguem na Europa, que é bem próximo da África, sabe? Ou que elas passem pelo estreito entre a África e o Oriente Médio e vão pra Ásia. Mas ela falou especificamente que elas não desenvolvam nadadeiras e atravessem o oceano. E o que nós temos depois do oceano, ela não tá falando isso pra América do Sul, ela não tá falando isso pros brasileiros, assim, tipo, tomem cuidado, brasileiros, os zumbis estão chegando. Ela tá falando pros Estados Unidos. E porque ela acha que a gente não vai fazer nada. Exatamente. Ela tá falando pros americanos, ela tá escrevendo pros americanos. Porque, beleza, esse conto foi publicado em inglês, foi publicado lá pro... maior público-alvo, né? Principal público-alvo, etc. Mas é aquele negócio, ela quis fazer uma história toda sobre a África, mas voltada pro leitor americano. Então ela não deixou de pensar nos Estados Unidos constantemente ao longo disso. Mostrar assim, olha como isso aqui é diferente do que você conhece. Mas assim... querendo falar especificamente pro americano prestar atenção naquilo, não é pro resto do mundo. É só pro americano. Então eu acho que é uma visão de túnel, assim. Ela só tem essa visão dos dois lados, só existe Nigéria e Estados Unidos pra ela.
E aí, Thaís, você recomenda esse conto? Recomendo. Eu acho que é um ótimo conto. Você pode ler gratuitamente. Ele tem, eu acho que 27 páginas. São 27 páginas que não é igual a um conto comum. É lógico que tem um aviso que trata de violência doméstica. Então, talvez, se você seja sensível a esse assunto, não seja um conto recomendado para você. Caso você tenha gostado, não conheça, tem a Parábola do Semeador, da Octavia Butler. A Octavia Butler é uma das principais autoras de afrofuturismo. Afrofuturismo é uma ficção científica que é escrita por autores de descendência africana, ou africanos mesmo, né? Africanos mesmo também são de descendência africana, claramente, né? Mas é que, em geral, a maior parte das vezes o afrofuturismo não vem de autores de descendência africana. Em geral, o pessoal é americano. É o caso da Octavia Butler, é o caso da Nnedi Okorafor, é o caso da Jane Missing, Nneka Jemisin, que são autores de descendência africana. E aí eles usam essa visão social, essa visão da vida deles, para escrever a partir disso. E uma outra coisa que eu queria recomendar também é um podcast que chama, apesar do nome, chama Fronteiras Invisíveis do Futebol. O episódio é sobre a Nigéria. Apesar do nome não tem muito a ver com futebol, ele tem uma partezinha que fala sobre como o futebol influenciou aquele país em si e influencia a cultura em geral e tal. Às vezes a política, né? E a política daquele país. Mas, em geral, não tem muito a ver com futebol. É muito mais sobre a evolução, sobre... Igual a Nigéria mesmo vai falar sobre um pouco a colonização britânica, sobre esse tipo de coisa. Você ouviu especificamente esse episódio depois de ler o conto? Não, eu já tinha ouvido. Infelizmente, você não vai achar nos tocadores, nos agregadores de podcast, só vai ter no YouTube, no canal do Xadrez Verbal. E você recomenda? Recomendo. Eu gostei do conto. Eu gosto desses contos que são, assim, removidos do lugar comum. Eu gostei dela usar como cenário a Nigéria, essas coisas. Eu gostaria que o conto fosse totalmente livre de americanos ou de pensamento que os americanos existem, só que ela quer mostrar como a Chevron e a Shell Mas a Shell não é... eu sei, ela nem é americana, mas no fim das contas eu ainda fiquei muito com esse sentimento de que ela tá com os americanos na cabeça enquanto escreve. Eu queria esquecer eles um pouco enquanto eu leio ficção científica, sabe? Eu queria, que nem quando eu li o Zamiatin ou Solaris, foi uma coisa bem diferente. E eu acho que o Cixin Liu, que é o autor chinês, ele é esse tipo de autor assim que tipo, deixa bem de lado os americanos pra explorar unicamente o ponto de vista cultural, assim, do povo dele, né? No caso, é chinês, né? Eu nem sei se eu falei o nome correto dele. Mas, fora isso, eu achei legal, assim, a utilização do cenário, eu achei legal a utilização da época, essa mistura, assim, da realidade com... Não foi assim, no futuro distante, na Nigéria, sabe? Não é um negócio assim, daqui 1000 anos, Nigéria, sabe? Você não sabe quando foi. Não é, sei lá, nigeriano andando de macacão prateado. Eu acho legal por ser, assim, atual, com aquela coisa, assim, a adição da tecnologia pra causar uma disfunção, assim, forte nas ocorrências. Então, eu acho que isso é o ponto mais valioso do conto. E eu acho legal, assim, ela escreve de um jeito interessante, assim, bem... Ela... Foi o seu primeiro conto dela, né? Foi. Foi. Eu só acho que ela é meio mão pesada ali nos temas, às vezes, sabe? Sim. É muito... É que, assim, a minha outra experiência com afrofuturismo foi a Octavia Butler. E a Octavia Butler, assim... Eu não sei nem criticar o livro da mulher, porque eu não achei um defeito. Porque ela trata de um negócio... Nossa... É que a gente lê o Kindred, que fala sobre a escravidão, né? A gente lê o Kindred, que é sobre uma mulher negra que volta no tempo pra época da escravidão, e o ancestral dela tenta estuprar ela. Tipo, é o negócio mais pesado do mundo, assim, sabe? Tipo, escravidão, estupro, situação da mulher negra nos Estados Unidos, tudo, assim. E mesmo assim, ela leva as coisas com uma leveza, assim... E às vezes eu acho que parece que as pessoas... Eu não sei se as pessoas estão tentando reproduzir umas coisas que ela faz, assim, sabe? Tipo, nossa, eu vou tratar vou mostrar pras pessoas esse negócio aqui que é muito sério, sabe? E aí elas, ao invés de te mostrarem sem querer, elas esfregam na sua cara, sabe? Sim.
Mas eu acho que talvez esse é um conto de 2008, como eu disse. Até se você entra no blog da Nnedi Okorafor, você vê quando ela vendeu esse conto. E foi um dos primeiros dela. Talvez ela tenha escrito bem antes até, né? Sim. Em 2008 foi o ano que foi publicado, né? Isso. Então, assim, eu não sei a Octavia Butler como foi os primeiros escritos dela. A gente leu o Kindred dela, mas... É de 76. O Kindred, eu não tenho noção de como tá na linha do tempo, assim, dos escritos, né? Da evolução, da autora. Tem que levar isso em conta. Não, eu não deixaria de ler a Nnedi Okorafor porque eu achei que esse conto tem defeitos. Pelo contrário, eu achei que o conto é legal. Eu leria outras coisas dela, mas... Infelizmente, essa parte, assim, de americanos é difícil. Escritor que não esfrega que é americano na nossa cara quando você lê que seja americano. Não, mas sabe qual é o problema? É que assim, por exemplo, Octavia Butler, ela tá falando de escravidão nos Estados Unidos. Isso não tem jeito. Vai ser sobre americanos. Mas aí a pessoa remove completamente o cenário, vai pra Nigéria, sabe? E aí eu fico lembrando constantemente de americanos. Isso é chato, eu acho. Sim, sabe? Igual quando a gente também vai pro espaço e você lembra que a pessoa é americana. E porque... você... E assim vai. Tipo assim, você vai pro espaço e aí, tipo, sei lá, é a ONU que fala em inglês... É a ONU que fala em inglês e aí os 10 principais personagens são americanos, sabe? Sei lá, um cara veio da Califórnia, outro veio de Nova York. Um livro que me deixa impressionado é o Tropas Estelares, que só conta a nacionalidade do personagem no fim. E você fica, tipo, assumindo que ele é americano e o cara não é. O cara... É argentino, né? O Rico? Não é. Argentino, ele é no filme. Eu não lembro. Ele é... Não vamos dar spoiler aqui. Tá bom, então não vamos falar. Agora você vai ficar com vontade de ler Tropas Estelares. A gente precisa reler, né? Sim. Eu tenho 2 recomendações. Então, pra quem gostaria de ler um pouco da ficção científica, assim, removida da ideia americana de ficção científica, eu recomendo muito 2 livros nacionais. 2 livros que são coletâneas de contos de ficção científica nacionais. Um é o Fractais Tropicais. O Fractais Tropicais é um dos livros mais interessantes que eu vi de ficção científica no Brasil. Ele é um livro que ele compila contos de acordo com as décadas. Ele pensa nas 3 ondas de ficção científica que houveram dentro do Brasil. E aí ele mostra os principais autores de cada uma dessas épocas. Então ele começa assim, acho que eu não sei se é anos 70 ou 80. Aí depois vai indo até recentemente. E ele pega assim os autores icônicos. E o outro é o Crônicas da Unifenda. O Crônicas da Unifenda, ele foi lançado pela editora Plutão. Ele é uma coisa bem engraçada, assim, interessante, que é a história de uma universidade que é feita numa fenda dimensional no Pará, na ilha de Marajó. Que essa universidade, as pessoas que frequentam essa universidade são pessoas que foram afetadas pela fenda dimensional, etc. Então as Crônicas da Unifenda, os autores escolheram contar histórias de personagens que circulam ao redor dessa universidade estranha, fictícia de ficção científica. Se as Crônicas da Unifenda, ele tá bem baratinho no Kindle. Eu não sei se tem a versão física já. Fractais Tropicais, ele foi lançado pelo SESI. Nosso próximo podcast, qual que vai ser? Vai ser Vingador de Aço, do Marcelo Cassaro, e ele faz parte do livro Crônicas da Tormenta. É outro conto que a gente tá fazendo desse livro que tem muitos contos, que é o livro Crônicas da Tormenta. Um dia a gente acaba. Um dia a gente termina. Aí tem o volume 2. E depois o volume 3. É verdade, que tá pra sair. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima. Até mais. Batizei-me a zumbi de Udidi Oquanka. Na minha língua significa aranha artista. Segundo a lenda, Udidi Oquanka é a artista suprema. E ela vive embaixo da terra de onde pega fragmentos de coisas e os transforma em algo diferente.